A ideia de fazer o filme sobre Nossa Senhora de Itaúna, ela tem mais ou menos uns 2 anos e meio. E veio um estalo, assim, eu estava numa missa na Igreja Matriz de Itaúna e no finalzinho da missa, ali na hora dos recados, tinha, se não me engano, um livro da Maria Lúcia. Ela é um livro infantil sobre Nossa Senhora. Eu falei assim, caramba, acho que é uma história que vale a pena ser contada. Aí conversando com meus pais, principalmente com minha mãe, eu falei assim, mãe, como é que é a história de Nossa Senhora? Ela foi me contando e a partir daí eu fui percebendo que as próprias pessoas que visitavam a gruta não conheciam, não sabiam dessa história. E eu também queria fazer esse filme por um outro motivo muito especial, que era meio que como um agradecimento a tudo aquilo que Nossa Senhora fez por mim e faz, e se Deus quiser ainda vai fazer bastante ainda, por tudo que eu conquistei por ela. Então eu não queria deixar que essa história, que é recente, na década de 50, que ela morresse ou se perdesse, e também eu que tinha esse lado de devoção a Nossa Senhora, que queria agradecer. E a forma para fazer isso foi a produção do documentário. Pois é, eu conversei com várias pessoas e o ponto inicial, o ponto de partida foi realmente o dossiê da Janete Rodrigues, que é lá do Museu Histórico de Itaúna, um dossiê que foi refeito para o tombamento tanto da imagem que tem lá na gruta, aquela imagem grande que tem lá, quanto do conjunto arquitetônico da gruta. Só que a fonte mesmo, primária, real, que é o diário do Sr. Ovídio, né, o Sr. Ovídio foi já falecido recentemente, e a gente não teve acesso a ele, apenas a pequenos trechos. O que de certa forma dificultou um pouco a produção, porque lá é o registro minucioso, de acordo com as pessoas que tiveram acesso ao diário, é um registro muito minucioso, com datas, nomes, horários, enfim, uma coisa muito... foi tudo muito bem anotado pelo Sr. Ovídio, tanto as visões, os sonhos e o cotidiano mesmo da gruta. E a gente não teve esse acesso. E a gente acabou se deparando com inúmeras outras histórias, né, que no decorrer do tempo as histórias vão crescendo, vão criando elementos e tudo mais. Então eu tive muita dificuldade no início de separar essas histórias, o que realmente era fato histórico, o que realmente havia acontecido, e do que era não vou dizer que é mentira, mas no fervor da fé do povo ali, acaba criando coisas a mais. Mas o processo para mim talvez mais difícil tenha sido a edição. Eu levei muito mais tempo do que eu imaginava para fazer essa edição. Eu levei muitos meses para poder fazer. Primeiro porque foram mais de 16 horas de gravação, de material bruto, e só de entrevista, né? Isso não estou nem contando as imagens que a gente fez de outras coisas, só de entrevista, só de pessoas. Agora eu nem lembro quantas pessoas foram, acho que no filme tem umas 12, 15 pessoas, mais ou menos algo assim. Mas enfim, contar essa história, fazer essa costura essa coxa de retalhos, né, de várias falas, e tem historiadores, tem pessoas do clero, tem pessoas comuns, né, leigos. Então construir essa história para mim foi muito difícil. E até hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, o Kennedy, que é o produtor do filme, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma cópia para mim, deletar do computador e vou guardar, porque não dá mais para mexer. Não vale mais, não tem onde mexer mais. A versão é essa e vamos ver no que dá. E é a versão que vocês assistiram aí, ou vão assistir ainda, né? É a versão que está no DVD. Pois é, a direção foi um negócio também meio complicado, porque por um lado a gente tem o documentarista, né, que está ali para ouvir, que está ali para fazer o registro das pessoas,
que está ali para poder não contar, pelo menos na minha visão, não contar a história, mas deixar que as pessoas contem as suas histórias. E do outro lado tem o Guto, que é o cara que acredita, que tem fé, que vai na missa, que vai na gruta e que é devoto de Nossa Senhora. Então tentar, não sei bem se foi a coisa certa a ser feita, mas eu tentei unir as duas coisas. Tem gente que acha que não, que a gente tem que ser imparcial, que tem que ficar de fora, um olhar e tudo mais. Outras correntes de documentaristas falam assim, não, tem que se ficar imerso no tema mesmo, tem que de certa forma influenciar, participar, e eu tentei fazer uma média desses dois, de tentar buscar, de deixar a pessoa, o entrevistado, à vontade para poder falar o que ele quiser, tentar induzir o mínimo possível dentro das minhas perguntas e, por outro lado, satisfazer a minha curiosidade como devoto da Santa. Isso aí. Assim, acabou? Lá em Pato Branco? É mais difícil ficar do lado de cá do que do lado de cá, do lado daí, né? É muito mais complicado.